Continuando com a nossa correção da aula de geometria, lista de exercício que foi do dia 23 de novembro a 4 de dezembro para o primeiro ano da Escola Estadual Edmundo Rocha. Número 2 fala o seguinte: calcule o volume de uma pirâmide hexagonal regular de área da base igual a 280 metros cúbicos, quadrados, né? E apótema 13. Então, olha só, os dados que o problema me dá são esses. Pirâmide hexagonal, quer dizer que a base é um hexágono. Vamos lembrar que o hexágono é essa figura, que tem 6 triângulos equiláteros. São triângulos que têm a mesma medida dos lados, né? E ele fala que o apótema é 13. Esse apótema aqui é o apótema da pirâmide. Então, lembrando da teoria de pirâmide, você tem que lembrar que o volume dessa pirâmide ele é dado pela área da base vezes a altura dividido por 3. Embora eu já tenha a área da base, que ele está dizendo que é 280 raiz quadrada de 3, eu não tenho a minha altura. Então eu vou precisar calcular a altura. Vamos lembrar de um detalhe. A altura, o apótema da pirâmide, que eu vou chamar de M, e o apótema da base, A, formam um triângulo retângulo, né? E aqui eu posso utilizar o teorema de Pitágoras para eu encontrar a altura. O problema é que eu não sei quem é o apótema da base, né? Eu não sei nem quem é o apótema da base e também não sei qual que é a altura. Então eu vou ter que procurar primeiro o apótema da base, para depois eu procurar essa altura. Gente, vamos lembrar o seguinte: se eu estou falando de uma pirâmide de base hexagonal, o hexágono, que é essa figura, ele tem 6 triângulos equiláteros. Então, para eu encontrar esse apótema lateral, eu vou me lembrar do seguinte: no triângulo equilátero, o apótema, a gente sabe que é a distância que vai do centro da base, né, até o ponto médio. Então, se eu tenho um hexágono, o apótema da base vai ser a distância que vai do centro aqui, ó, até essa medida que é, na verdade, a altura de um triângulo equilátero. Então, para eu encontrar esse apótema aqui que eu estou chamando de A, o apótema da base, para eu jogar nessa segunda fórmula aqui, eu preciso encontrar a aresta de um triângulo triângulo equilátero, para depois eu fazer um teorema de Pitágoras. Agora, como que eu vou fazer para eu encontrar a área de um triângulo equilátero? Porque através da área dele eu posso encontrar a medida do lado. Bom, a gente sabe que o hexágono ele é formado por 6 triângulozinhos desse. Então, se eu quero saber a área de um triângulo equilátero, eu vou pegar esse 288 e vou dividir por 6. Então, ó, a área de um triângulo equilátero vai ser 288 raiz de 3 dividido por 6. Fazendo esse cálculo aqui bem rápido, eu vou encontrar que a área, ó, eu posso simplificar esse 288 com esse 6. Fazendo isso, vai dar então 48. Então aqui a área de um triângulo equilátero será de 48 raiz de 3. Ok. Agora vamos encontrar a medida do lado. Você vai lembrar que a área de um triângulo equilátero, a fórmula é L ao quadrado, raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Essa é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Então, como eu já sei o valor da área, eu vou substituir no valor aqui, ó, no lugar do A. Tá? Vou pegar esse valor, vou substituir aqui no lugar do A. Vai ficar então 48 raiz de 3, vai ser igual a L ao quadrado, que é o valor que eu estou procurando, tudo isso dividido por 4. Muito bem. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que está aqui, ó, está dividindo, vou passar ele para cá, ó.
Se ele está dividindo, ele vai passar então multiplicando. Vou fazer esse cálculo aqui na parte de cima, tá? Para ficar mais fácil da gente entender. Vou fazer esse cálculo aqui, ó. Vai ficar então 4 vezes 48 raiz de 3 é igual a L ao quadrado raiz de 3. Ok. Multiplicando isso aqui por 4, 48. Se eu multiplicar por 4, eu vou ter o resultado de 192. Então vai ficar 192 raiz de 3 é igual a L ao quadrado raiz de 3. Muito bem. Agora, veja bem, se 192 raiz de 3 é igual a L ao quadrado raiz de 3, eu posso escrever que L ao quadrado raiz de 3 também é igual a 192 raiz de 3. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse raiz de 3 que está aqui, vou passar ele para esse lugar aqui, ó, segundo membro. Como ele está multiplicando, ele vai passar então dividindo. Então vai ficar L ao quadrado, vai ser igual então a 192 raiz de 3 dividido por raiz de 3. O que vai acontecer? Eu vou simplificar esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Então, o L ao quadrado vai ficar sendo apenas 192. Agora, eu vou pegar essa potência que está aqui e vou passar para o segundo membro. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 192. Essa raiz quadrada aqui, né, não vai dar exata. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fatorar o 192 para encontrar o valor. Isso aqui eu acredito que vocês já sabem fazer de cabeça, né? Então você vai fatorar e vai extrair a raiz de 192 inexata. 8 raiz de 3, tá bom? Depois que você simplificou, deve ter dado o resultado 8 raiz de 3. Então, a medida do lado, de cada lado desse triângulozinho aqui é 8 raiz de 3. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos calcular o apótema da base, para depois a gente voltar para esse teorema e encontrar a nossa altura. Então, ó, o apótema da base divide esse triângulozinho aqui ao meio, então ele vai formar aqui um triângulo retângulo, ok? Aonde a hipotenusa vai ser 8 raiz de 3, essa base aqui, ó, vai ser a metade de 8 raiz de 3, que vai ser então 4 raiz de 3. Então, colocando isso dentro do teorema de Pitágoras, vai ficar 8 raiz de 3 ao quadrado, eu vou colocar isso entre parênteses, vai ser igual a elevado ao quadrado mais 4 raiz de 3 ao quadrado. Então, deve ter ficado assim, ó. Então, ficou 8 raiz de 3 elevado ao quadrado mais 4 raiz de 3 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado dá 64. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, eu simplifiquei esse radical com esse 2, sobrou 3, né? A elevado ao quadrado continua a elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado dá 16. Raiz de 3 elevado ao quadrado, eu simplifiquei o radical com o expoente, sobrou apenas o 3. Então ficou 64 vezes 3 deu 192, que é igual a elevado ao quadrado, mais 16 vezes 3 deu 48. Esse 48 positivo, vou passar ele para cá, ó. Ele está positivo, passou para o primeiro membro negativo. Então ficou 192 menos 48, é igual a A elevado ao quadrado. 192 menos 48 deu 144, igual a A elevado ao quadrado. Se 144 é igual a A ao quadrado, eu também posso dizer que A ao quadrado é igual a 144. E passando a potência para o segundo membro com operação inversa, vai ficar então mais ou menos raiz quadrada de 144. E a raiz quadrada de 144 vai dar 12. Porém, eu vou usar apenas o valor positivo porque eu estou trabalhando com medida. Então, o que aconteceu, gente? Eu já sei o valor do meu apótema da base. Agora eu volto para o triângulozinho pequeno para encontrar a altura. Vou fazer aqui o que? Teorema de Pitágoras. Eu já fiz aqui porque eu sei que vocês conseguem fazer de cabeça, né? Aqui a hipotenusa é o apótema da pirâmide, que é o M.
os dois catetos, um será a altura e o outro será o apótema da base que eu acabei de encontrar. Então, colocando isso dentro do teorema de Pitágoras, ficou 13 elevado ao quadrado igual a h ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado. 13 elevado ao quadrado é o nosso apótema da pirâmide. Esse 12 é o valor do apótema da base, tá bem? Então, fazendo 132 elevado ao quadrado dá 169, né? Igual a h ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado, 144. Esse 144 eu passei para cá negativo, né? Ficou 169 menos 144, que deu 25, igual a h ao quadrado. Se 25 é igual a h ao quadrado, eu posso dizer que h ao quadrado também é igual a 25. E passando a potência como radiciação, né, ficou mais ou menos a raiz quadrada de 25, que deu 5. Então a altura dessa pirâmide é 5. Agora vamos finalizar calculando aqui, né, o nosso volume. Volume é área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, o exercício já tinha falado para nós que era 288 raiz de 3, vezes a altura que eu acabei de encontrar, 5, dividido por 3. Aqui eu fiz 288 vezes 5, deu 1440 raiz de 3 dividido por 3. Eu não posso multiplicar esse 3 pelo 5, porque esse 3 ele é um radical. Eu só multipliquei o 288, tá? E agora eu simplifiquei os 1440 pelo 3, que deu 480 raiz de 3 metros cúbicos. Então o volume dessa pirâmide é 480 raiz de 3 metros cúbicos. Espero que vocês tenham acertado essa questãozinha, ok?